Olá, amigos! Bem-vindos ao canal Tricolaço mais uma vez. Bom, se esse é um canal dedicado às coisas do São Paulo Futebol Clube, e o São Paulo Futebol Clube é um time de futebol, e se falamos dele porque somos apaixonados pelo futebol, não tem como não falarmos do torneio mundial do Catar, a Copa do Mundo, não é verdade? Então estamos aqui para mais um videozinho dessa vez, porque eu preciso dividir com alguém as minhas ansiedades relativas ao que vem por aí em termos de seleção brasileira no Catar. Primeiro o seguinte, deixa eu só falar rapidamente, fiquei um pouco fora. Primeiro porque acabou o Campeonato Brasileiro, eu fiz uma pequena cirurgia, até no último vídeo do campeonato eu já tinha feito a cirurgia, né, quando o São Paulo ganhou do Goiás, aquela história toda. E aí não consegui fazer outros por falta de tempo, a gente ia falar um pouquinho do saldo de 2022 do São Paulo, isso eu vou fazer em algum outro momento, início de 2023 também. Mas agora o assunto é Copa do Mundo, porque amanhã, para quem está vendo o vídeo no dia certo, que é hoje, 23 de novembro, tem a estreia do Brasil na Copa do Catar. E o que a gente pode esperar dessa presença brasileira mais uma vez disputando o Mundial, que é o mais importante torneio de futebol, não é verdade? E que mexe com todo mundo, e que mexe até com quem não acompanha futebol o tempo todo. Primeiro, rapidamente, um breve resumo do que foi a Copa do Mundo, na minha visão, até aqui. Não é ainda uma Copa boa no sentido de a gente ver grandes jogos, isso aconteceu poucas vezes, mas é uma Copa interessante para a gente observar algumas tendências, alguns movimentos do que acontece por aí. Então, algumas coisas que chamaram a atenção, acho que da maioria, e outras me chamaram a atenção particularmente. A gente começa observando que essa é uma Copa onde a gente teve algumas zebras na primeira semana. Essa é uma Copa da insistência e essa é uma Copa onde se deve prestar muito atenção na maneira de jogar e no modelo de jogo de cada time, né? E isso vale para os times que estão disputando o torneio também. Aqueles que de alguma maneira fecharam os olhos para o que poderia dar errado, acabaram enfrentando problemas. Casos de Argentina e Alemanha, talvez os mais expressivos. A gente tem uma Copa do VAR. É impressionante como o VAR trabalhou nesse início de Copa do Mundo. Bem mais intervencionista do que o que a gente tem recomendado, né? Mas acertou em alguns lances de pênalti, acho que na maioria. Para mim, errou no pênalti concedido à Argentina no jogo dela contra a Arábia Saudita. E ali eu acho que até é um erro grave, porque por mais que haja um encontrão dos jogadores dentro da área e um caia, aquilo nunca é pênalti, né? E foi na visão dos árbitros do VAR e confirmado sem muita discussão pelo árbitro de campo. Assim como o pênalti para o Irã, que é um pênalti não marcável, vai, e que para minha pequena decepção foi marcado pelo Rafael Claus, o árbitro brasileiro que apitou a Copa pela primeira vez, árbitro que eu acho que é o melhor árbitro que a gente tem no Brasil. Acho até que fez uma boa arbitragem ao longo do jogo, mas a bobagem daquele pênalti também não foi nada grave, porque não prejudicou a estreia da Inglaterra assim. E é uma Copa de aplicação de regras de arbitragem na ponta do lápis. E aí tem duas que eu acho que precisam ser discutidas de maneiras diferentes. Eu acho muito positivo a história do acréscimo. Tem muita gente estranhando, mas é assim, aquele acréscimo de mentirinha de 4 minutos também não dá, né? Um sujeito faz cera 3, 4 minutos caído no chão e você dá 2. Então vamos lá, ficou 6 minutos no chão, mais um de substituição, mais um de 7 minutos de acréscimo, é isso que é. Ué, não teria que ser assim? Fez cera, 1 minuto e meio de acréscimo. É uma forma até de tentar fazer com que os times diminuam a cera, né? A outra é a questão do impedimento, da ferramenta do semiautomático, que eu ainda estou olhando assim, com parcimônia. Eu acho que tem que ser tudo muito justo, mas cabelo na frente. Aí talvez pela primeira vez a International Board tenha que mexer na regra do impedimento, não no espírito da regra em si, mas assim,
O que é de fato que coloca um jogador em vantagem? Eu acho que isso precisa voltar a ser discutido. Ombro à frente põe em vantagem? Metade do pé à frente, como acontece algumas vezes, põe o jogador do ataque em vantagem? Eu discuto isso. Só que o impedimento marcado pela inteligência artificial considera isso. Ombro à frente. 2 centímetros, está à frente. Pela regra, está impedido. Agora, o cara leva, o jogador com esse ombro à frente, 3 centímetros, ele leva mesmo essa vantagem. Porque a regra do impedimento, ela é sobre vantagem. É sobre você não levar uma vantagem indevida sobre o seu oponente. Né? Por isso que ela é marcada quando você só tem um jogador do time adversário entre a bola e você. No caso, o goleiro. Você tem que ter pelo menos mais um no meio. Senão, você está impedido. E por isso que ele é marcado considerando o momento em que a bola parte no lançamento em direção ao jogador que está lá na frente. Né? Porque ele só tem vantagem se ele já estiver à frente. E aí vem as condicionantes. Pé à frente, tronco à frente, ombro à frente, cabeça à frente. Né? Tronco à frente. É vantagem? Um pé num passo à frente, dependendo da velocidade de cada jogador, é vantagem? Eu acho que essas coisas os homens da regra do futebol precisam discutir. Do ponto de vista da funcionalidade, ok. Só que eu acho que ele pode mexer demais com a dinâmica do jogo. A gente vai ver até o fim da Copa como é que isso vai acontecer. Aí nós temos a história também que essa é a Copa de quem vai jogar bola. Quem vai pôr seu jogo para valer em campo. E quem melhor jogou, para mim, foram Inglaterra, Espanha e França até aqui. O Brasil vai estrear, a gente vai ver depois se o Brasil vai colocar o jogo acima do pragmatismo. Pragmatismo não tem tido vez nessa Copa, não porque ele não possa funcionar, como muita gente defende, mas é porque o pragmatismo, na verdade, hoje é um material de usufruto de todos. Todo mundo usa um pouco de pragmatismo. O Japão sabia que não podia enfrentar a Alemanha de igual para igual, se defendeu, fechou os espaços, causou um problemão para a Alemanha, mas não conseguia acertar o contra-ataque. Tanto é que teve 81% de posse para a Alemanha no primeiro tempo do jogo. No segundo tempo, com as alterações, o Japão passou a explorar melhor o contra-ataque e conseguiu virar o jogo. Ganhou na base do pragmatismo, porque a Alemanha, ao jogar, não conseguiu ser superior ao trabalho de marcação bem feito pela seleção japonesa. A Bélgica, para mim, fez uma estreia de mediana para ruim. Teve problemas com o Canadá, que não fez um gol porque o seu jogador, o Davis, bateu o pênalti um pouco mal e o Courtois é um baita de um goleiro. E nós tivemos aí, a Argentina não precisa nem falar, né? Um jogo completamente horroroso. Um primeiro tempo de ataque, mas não tanto de domínio por imposição. Um segundo tempo muito ruim, a virada da Arábia Saudita. Alemanha e Argentina se complicam muito, mas talvez mais a Alemanha porque está no grupo da Espanha que resolveu jogar bola. E marcou 7-0 na Costa Rica. Ah, mas é a Costa Rica, ué. Já falei aqui, né? Tem como você ganhar jogando mal de um time ruim como a Costa Rica. Agora, se você ganha jogando bem, significa que você pode jogar bem contra outros times também, inclusive aqueles mais fortes. A ver essa Espanha que eu acho que vai longe na Copa do Mundo. E o Brasil, que estreia amanhã contra a Sérvia, vai pegar um time que joga um futebol também ofensivo, com marcação dentro do campo adversário, que tem feito vários gols aí nos jogos em que tem atuado, mas tem um defeito. Defesa que às vezes fica exposta demais porque a recomposição não é das melhores. E o Brasil vai com seus 4 atacantes considerados os melhores: Rafinha, Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior. E eu penso que algumas coisas devem ser colocadas no prato assim, né? Primeiro, não espere mais show de ninguém, não só do Brasil, mas especialmente do Brasil. É legal porque, como Copa é uma coisa que mexe com as pessoas, e com um grupo de pessoas muito só de 4 em 4 anos, o pessoal que não acompanha o futebol tanto no dia a dia, que tem esse costume de exigir esse show espetacular, precisa entender isso, porque senão cobra errado, né? Não exija o show, porque não haverá show. O caminho do Brasil para chegar até o final é muito difícil. Mas essa seleção brasileira
é talvez das melhores que o Brasil pudesse montar nos últimos tempos. Não tem muita divergência do que o Tite levou para lá. A gente viu no dia da convocação, né? O grande assunto foi o Daniel Alves, que era alguém que ninguém esperava lá. Mas ninguém contestou quem está lá. Porque quem está lá, evidentemente, tem muita qualidade para estar lá. E eu acho que a grande vantagem desse time do Brasil atual em relação a 2018, apesar de que em 2018 o time também era muito bom, mas aí teve uma série de coisas que contaram contra. O próprio jogo com a Bélgica, quando o Brasil foi muito bem, especialmente no segundo tempo, mas não conseguiu botar a bola para dentro, é um exemplo disso. Aquela não era uma seleção ruim, mas outros estavam na frente. Mas o grande acerto desse time do Tite de um tempo para cá é que o Tite perdeu o medo de mexer com algumas convicções que ele tinha a partir da derrota para a Argentina na final da Copa América de 2021 no Brasil. Aquela Copa América que nem deveria ter acontecido, mas aí a Conmebol veio lá e inventou de novo, né? E o Brasil perdeu para a Argentina no Maracanã, pressionando, mas não tendo tanta força. E não conseguiu furar os bloqueios que a Argentina impôs naquela vez. Foi a última derrota do Brasil até aqui. E, aliás, a última derrota da Argentina tinha sido para o Brasil na Copa América de 2019, agora perdeu para a Arábia Saudita. Agora, essa equipe é o que de melhor tem. Ela vai ganhar a Copa? Eu até acho que pode ganhar. Se me fizessem uma pergunta com direito a uma única resposta, eu diria que sim. Por convicções pessoais. Mas eu acho que o Brasil disputa o direito a ser campeão da Copa com pelo menos mais 3 times. França, inegavelmente. Eu cheguei a colocar a Alemanha nessa... Agora eu estou pensando aqui, rapaz. A Argentina também estou pensando, mas isso quando a Copa começou, né? E até a Bélgica, que agora eu também estou pensando. E falei da França. Eu pus até Portugal nesse bolo aí, mas vai ser difícil para todo mundo. 3 dessas aí vão sambar lelê logo. Porque a Copa é jogada, né? A Copa não é nada feito por antecedência. Mas porque o Brasil reúne alguns jogadores que são importantes demais para os seus times, que são times grandes, que estão disputando campeonatos domésticos dos países em que as seleções representantes são também favoritas. Os jogadores brasileiros é quem dão o ritmo em alguns desses lugares. Então, por exemplo, Antony no Manchester United é uma novidade boa. Casemiro foi protagonista no Real Madrid e está virando protagonista no Manchester United. O Neymar não precisa nem falar lá no Paris Saint-Germain, junto com o Mbappé e o próprio Messi. Ele melhorou demais de um ano para cá, um ano de 2021 ruim, onde ele estava machucado, muito desinteressado, e esse ano ele resolveu jogar muito e joga joga diferente, né? Não se prende só a uma única maneira de jogar, e o Tite soube aproveitar isso muito bem. E o grande acerto do Tite foi abrir as portas da seleção para os jovens que não tinham lugar antes. E aí veio o Rafinha, veio o Antony, ele perdeu o medo do Vinícius Júnior, voltou a confiar no Gabriel Jesus, levou o Pedro para a seleção, e alguns jogadores, e o Paquetá, por exemplo, que foi uma espécie de condutor do ritmo dessa equipe também. O Brasil é muito forte, gente. É muito forte. E vai estrear contra uma equipe que vai tentar agredir, será perigosa, mas que vai deixar espaços. E o Brasil com espaços. Se você tem Rafinha, Neymar, Richarlison e Vinícius Júnior, um não está mais comigo que na brincadeira. Então você vai ter bola no Rafinha, se a marcação vier para cima dele, você tem Neymar livre porque os outros vão estar em cima de Vinícius Júnior e Richarlison. Talvez eles estejam no Neymar, né, o craque. Só que como é que você deixa livre o Vinícius Júnior de um lado, decisivo, e o Rafinha do outro, construtor? E como é que você deixa a passagem do Paquetá livre para chegar até o Richarlison? Esse é o grande problema dos adversários do Brasil. Por outro lado, o Brasil tem uma defesa muito firme, mas que também vai ter menos faixas de proteção do que em outros tempos. Mas os 2 laterais do Brasil marcam bastante e marcam bem. O Thiago Silva será titular. Há quem conteste porque o tempo está passando para ele, ele perdeu um pouco da velocidade.
e eu até acho que é verdade, mas ainda acho que impõe um respeito grande, especialmente com jogadores que jogam contra ele habitualmente, sabem que não é fácil, e o Marquinhos, que é o grande zagueiro dessa seleção brasileira. Né? Quanto a goleiro, o Brasil tem 3 goleiros bons, vai o Alisson, mas qualquer um que fosse garantiria. Então eu acho que é um time muito pronto para enfrentar um torneio desse tamanho, mesmo não tendo jogado contra times europeus antes, e não foi porque o Tite não quis, é porque a Europa está agora colocando seus times para disputar um monte de torneios regionais que impedem a realização desses amistosos. A Argentina passou pelo mesmo problema, o Uruguai também. Enfim, os times daqui da América do Sul vão com a cara e a coragem. Então eles têm que ir com o que tem de melhor para enfrentar, ao longo da Copa do Mundo, essas equipes que são talvez indecifráveis dentro do campo. Elas são vistas por todos, mas o Brasil não enfrentou essas equipes, a Argentina não enfrentou, o Uruguai não enfrentou, a Colômbia não enfrentou. No entanto, aliás, o Equador não enfrentou. Tá? No entanto, você tem que ir para o jogo, você vai ter que ir com jogadores que já estão dentro desse mercado e conhecem como isso funciona. E acho que a coisa mais ousada que o Tite vai fazer para o jogo desta quinta-feira é começar com Casemiro e Paquetá e não Casemiro e Fred, como era o hábito. Isso proporciona a entrada do Vinícius Júnior desde o começo. Eu acho fundamental o Brasil ter um corredor por ali. Né? E acho que tem que testar mesmo. Se defender, a gente sabe que times do Tite sabem. Agora é preciso ver como é que esse time será atacando com atacantes de tanta qualidade assim. E outra, o Brasil acaba tendo, meio que automaticamente, pelo menos 2 maneiras muito distintas de jogar. Uma bem mais ofensiva e uma um pouco mais cautelosa, porém também com ofensividade. Isso o Tite sabe fazer também. Pelo menos sabia fazer nos clubes e soube fazer na seleção durante um período. O maior problema do Brasil para chegar ao título, acho que é o caminho. Muito difícil. Agora, uma boa estreia, até porque das grandes seleções o Brasil acho que vai pegar o adversário mais difícil, apesar da Sérvia também não ser de outro mundo, mas é melhor do que a Arábia Saudita, é melhor do que Costa Rica, é melhor do que Irã, para ficar só nas 3 seleções, 2 que ganharam bem e uma que perdeu na zebra. Né? O Brasil fazendo um bom resultado, e olha, 2-0 jogando bem para mim é um baita resultado, acho que dá um passo importante para o restante da Copa. Vamos ver o que dá, gente? Torcer pelo Brasil também, quem quiser. Quem não quiser não torce, é como eu digo aqui. Seleção não é... Eu odeio a expressão nossa seleção. Né? Que isso meio que obriga as pessoas a cobrarem desse time e a torcerem por ele, como se não houvesse amanhã. Quem não quiser torcer, não torça. Só não venha com papinho, eu vou torcer para a Argentina porque é mais raçuda. Se fosse mais raçuda, não perdia para a Arábia Saudita. Mas assim, ninguém é obrigado a torcer, basta observar. Né? Eu vou torcer, porque eu sou um torcedor de seleção, adoro o futebol de seleções até hoje, e torço para o Brasil, não desrespeitando os outros, claro, e acho que o Brasil tem boas chances de levar e deve começar bem amanhã. Se não começar, paciência, vamos ver o que dá para remontar para as próximas, mas ao longo do torneio a gente vai conversando aqui também. Beleza? Abraço para todo mundo e até amanhã!